Eu sou o psicólogo Augusto Cury e, depois de mais de 3 décadas sentado frente a frente com milhares de pessoas, aprendi uma verdade que poucos têm coragem de encarar. A maioria dos homens e das mulheres perde a oportunidade de viver relacionamentos extraordinários não por falta de amor, mas por falta de consciência emocional. Muitas vezes acreditamos que é suficiente estar juntos, dividir a mesma casa ou a mesma rotina, mas isso não garante conexão, respeito nem admiração mútua. A verdadeira transformação acontece quando cada um aprende a liderar o seu próprio mundo interior e a oferecer ao outro não apenas companhia, mas presença genuína. Palavras que acolhem e gestos que inspiram. Quero compartilhar com você lições práticas que podem mudar não só a forma como se relaciona com seu parceiro, mas também com seus filhos, seus amigos e consigo mesmo. Se esse tema desperta algo em você, deixe aqui nos comentários o número 1, porque assim saberei que está pronto para mergulhar comigo nessa jornada de autodescoberta e crescimento. Depois de tantos anos ouvindo histórias de vida, dores escondidas e alegrias interrompidas, percebi que existe um ponto de partida fundamental para qualquer transformação verdadeira nos relacionamentos: o reset emocional. Muitos homens e mulheres acreditam que a vida a dois se constrói apenas através da rotina, dos gestos de carinho ou até das surpresas ocasionais. Mas a verdade é que, sem a capacidade de limpar a mente da pressa e do excesso de preocupações, não existe espaço para uma conexão autêntica. A mente acelerada é como uma sala cheia de vozes falando ao mesmo tempo. Não importa o quanto alguém tente se aproximar, será impossível escutar com clareza. É por isso que eu digo que o primeiro passo, antes de qualquer encontro profundo, é aprender a desacelerar. Pense comigo. Quantas vezes você já esteve presente fisicamente numa conversa, mas com a cabeça em outro lugar? Quantas vezes ouviu alguém falar, mas sua mente estava ocupada com o que precisava fazer amanhã, com a conta que precisa pagar, com o problema que ainda não encontrou solução? Esse é o retrato mais comum da vida moderna. Vivemos mergulhados em compromissos, em telas, em mensagens que chegam a cada minuto e nos esquecemos de algo essencial: o silêncio interior. E sem esse silêncio, não há espaço para o olhar genuíno, para a palavra que acolhe, para a escuta que conforta. Como psicólogo, eu vi isso em casais que se amam, mas não conseguem se entender. Não porque falte amor, mas porque falta presença. Quando o coração está carregado de ansiedade, qualquer gesto do outro parece menor. Quando a mente está cheia de ruídos, qualquer palavra soa distorcida. A irritação cresce, o distanciamento aumenta e lentamente a relação se torna um terreno árido. O reset emocional é, portanto, como a água que irriga esse solo seco. Ele permite que novas sementes de afeto, respeito e admiração sejam plantadas. Mas como fazer esse reset de forma prática? Não estou falando de métodos complicados, nem de teorias inalcançáveis. Estou falando de algo ao alcance de todos. Respirar conscientemente por alguns minutos. Pode parecer simples demais, mas é justamente a simplicidade que o torna poderoso. Quando você inspira fundo, segura o ar por alguns instantes e expira lentamente, está dizendo ao seu corpo e à sua mente: agora é hora de parar, agora é hora de estar aqui. Esse exercício curto, se praticado antes de uma conversa importante ou de um momento de partilha, muda completamente a qualidade da experiência. Vi homens que chegavam em casa tensos depois de um dia cheio de responsabilidades e, em vez de despejarem a frustração sobre a família, paravam 5 minutos para respirar, fechar os olhos e organizar o coração. O resultado era surpreendente. Conseguiam se aproximar dos filhos com mais paciência, da esposa com mais ternura, de si mesmos com mais compaixão. Vi mulheres que, cansadas da pressão do dia, antes de falar com o parceiro, escolhiam esse momento de reset e, de repente, a conversa que antes seria um conflito transformava-se em diálogo construtivo. Não é mágica, é disciplina emocional. Esse reset também nos lembra de uma lição essencial. Não somos máquinas programadas apenas para produzir. Somos seres humanos feitos de emoções, sonhos e fragilidades. E quando temos a coragem de pausar, de respirar e de nos reconectar, demonstramos não apenas cuidado conosco, mas também respeito por quem caminha ao nosso lado. É impossível oferecer paz se estamos em guerra interior. É impossível oferecer escuta se estamos surdos para nossa própria alma.
É impossível oferecer presença se estamos ausentes de nós mesmos. Por isso, o primeiro grande ensinamento que quero deixar aqui é simples. Antes de buscar conexão com o outro, busque conexão consigo mesmo. Antes de querer ser compreendido, procure compreender o seu próprio coração. Antes de exigir atenção, aprenda a dar atenção plena ao que sente e ao que vive. Esse é o alicerce invisível sobre o qual os relacionamentos sólidos são construídos. Sem ele, tudo desmorona ao menor vento. Com ele, mesmo as tempestades mais intensas se tornam suportáveis. E aqui faço um convite direto: experimente essa prática hoje. Ao final do seu dia, antes de conversar com alguém importante para você, feche os olhos por 5 minutos, respire fundo e permita-se estar ali inteiro. Sinta como isso muda não apenas a sua disposição, mas também a reação do outro. Quando você chega com calma, transmite calma. Quando você chega com clareza, facilita o diálogo. Quando você chega presente, o outro se sente visto. E ser visto é uma das maiores necessidades humanas. Eu afirmo, depois de milhares de atendimentos, que o reset emocional é mais do que uma técnica, é um estilo de vida. É escolher não viver no piloto automático, mas viver com consciência. É plantar pausas no meio da pressa. É escolher respirar em vez de explodir. É escolher estar em vez de apenas passar. Se o primeiro passo é aprender a silenciar a mente para estar presente, o segundo passo é criar o que chamo de teatro da mente positivo. A mente humana funciona como um palco onde cenas, personagens e roteiros se repetem. Alguns carregam dramas de medo e insegurança, outros comédias de riso fácil e leveza, mas todos nós projetamos, sem perceber, a peça que estamos vivendo. Quando entramos em qualquer encontro, seja uma conversa com um amigo, um diálogo com um filho ou um momento de intimidade com um parceiro, levamos conosco o cenário que já está montado dentro da cabeça. Muitas pessoas chegam a essas situações carregando cenários de dúvida. Será que vão gostar de mim? Será que vou ser criticado? Será que vou falhar? Essas perguntas silenciosas criam um teatro interno de ansiedade que contamina a relação. Não é preciso dizer nada. O tom de voz se altera, os gestos ficam tensos, o olhar se torna inseguro. O outro, mesmo sem entender exatamente por quê, sente o peso desse teatro e responde de forma defensiva ou distante. É assim que muitos diálogos começam mal, não pelas palavras trocadas, mas pelo clima que cada um trouxe consigo. No consultório, observei casais que se amam, mas não conseguem se conectar porque ambos entram na conversa carregando um teatro de críticas e ressentimentos. Quando um fala, o outro já ouve com a expectativa de ataque. Quando o outro responde, a defesa vem pronta, sem espaço para acolher. É como se dois atores estivessem no mesmo palco, mas representando peças diferentes e incompatíveis. O resultado só pode ser confusão e frustração. Por isso, eu insisto. Antes de se relacionar, é preciso preparar o palco interior. O teatro da mente positiva é exatamente isso. A decisão consciente de criar um cenário interno onde a confiança, a calma e a esperança têm prioridade. Não se trata de fingir que não existem problemas, mas de escolher como se posicionar diante deles. Quando você entra numa conversa acreditando que pode construir entendimento, o outro percebe. Quando você se aproxima com olhos que procuram o melhor, em vez do pior, o outro relaxa. Quando você decide ser protagonista de um roteiro de crescimento, em vez de vítima de um roteiro de medo, muda todo o rumo da peça. Esse exercício pode ser feito de forma simples. Antes de encontrar alguém, feche os olhos por instantes e pergunte-se: qual é a cena que quero viver agora? Quero viver um drama de ansiedade ou um momento de conexão? Quero repetir a peça da desconfiança ou quero inaugurar a peça da confiança? Ao responder, visualize a si mesmo caminhando para esse encontro com calma, com firmeza e com abertura. Visualize a outra pessoa reagindo com interesse, com ternura, com respeito. Essa imagem repetida começa a moldar sua postura, seu tom de voz e até sua energia. Já vi pais que transformaram a relação com os filhos apenas mudando o teatro mental com que entravam em casa. Antes, vinham carregados de críticas já esperando rebeldia. Depois, aprenderam a imaginar um encontro de diálogo e o resultado foi surpreendente. Os filhos passaram a confiar mais, a se abrir mais. Vi líderes de empresas que substituíram a cena da cobrança pela cena do incentivo
e a equipe floresceu. Vi casais que mudaram a rotina ao trocar o teatro da reclamação pelo teatro da gratidão e reencontraram a alegria perdida. Esse segundo passo exige disciplina, porque a tendência natural da mente é repetir cenas antigas. Mas é justamente aí que está a chave. Nós não somos prisioneiros dos velhos roteiros. Podemos reescrever a peça. E quando escolhemos conscientemente o teatro da mente positivo, oferecemos ao outro um espaço seguro, inspirador, onde vale a pena permanecer. Quero que você reflita: qual é a peça que você mais tem repetido? É a peça da crítica constante, do medo de não ser aceito ou da esperança de construir algo novo? Lembre-se, não controlamos totalmente as reações do outro, mas controlamos o cenário que levamos para o encontro. E esse cenário tem um impacto imenso, maior do que você imagina. Por isso, minha orientação é clara: cuide do palco interno antes de subir ao palco da vida. Crie dentro de si um teatro de confiança, gratidão e serenidade. Assim, quando se relacionar, não estará apenas repetindo velhas cenas, mas inaugurando novas histórias, mais belas e mais construtivas. Agora é hora de mergulhar em um terceiro pilar essencial: a presença total. De todos os recursos que podemos oferecer em um relacionamento, a presença é o mais simples em teoria e o mais raro na prática. Vivemos em uma época em que todos estão fisicamente juntos, mas emocionalmente ausentes. É comum ver famílias à mesa e cada um olhando para uma tela. É comum estar ao lado de alguém querido e a mente estar distante, ocupada com preocupações, tarefas ou distrações. O resultado é um vazio silencioso, que corrói lentamente os vínculos mais preciosos. A presença total significa estar inteiro em cada encontro. Significa desligar o piloto automático da rotina e escolher participar ativamente do momento. Significa ouvir não apenas as palavras, mas também o tom, as pausas, o que os olhos dizem no silêncio. Muitas vezes alguém não pede ajuda com frases diretas, mas suplica através de um olhar cansado, de um suspiro mais longo, de um gesto distraído. Só quem está realmente presente percebe essas mensagens invisíveis. No meu consultório, acompanhei casais que estavam juntos há décadas, mas se sentiam estranhos um para o outro. O motivo? A ausência de presença. O marido dizia: "Eu chego em casa todos os dias", e a esposa respondia: "Sim, mas você nunca chega de verdade." O corpo chega, a mente continua no trabalho. Esse é o retrato da ausência. Estar presente não é estar sentado ao lado. Estar presente é estar com o coração disponível. A presença total é também uma forma de generosidade. Quando você decide colocar de lado as preocupações para olhar nos olhos de alguém, está dizendo: "Você é importante, você merece minha atenção." E poucas coisas fortalecem tanto a autoestima de uma pessoa quanto sentir-se importante para quem ama. Ao contrário, a ausência constante transmite a mensagem de que o outro não é prioridade, e essa ferida pode se transformar em ressentimento. Mas como cultivar essa presença num mundo tão acelerado? É preciso treinar a mente no dia a dia. Ao tomar um café, sinta o sabor, o aroma, a temperatura. Ao caminhar, perceba os passos, o ar que entra nos pulmões. Esses exercícios de atenção plena são como uma academia para a concentração. Quanto mais você pratica nos pequenos momentos, mais preparado estará para oferecer presença total nas grandes situações. Também é necessário aprender a escutar de verdade. Muitos não escutam, apenas esperam a própria vez de falar. Essa atitude destrói o diálogo, porque o outro percebe a impaciência. Escutar é um ato ativo, é perguntar mais, é se interessar de verdade, é deixar de lado julgamentos rápidos. Quando você escuta de forma plena, o outro sente que sua voz tem valor, que seus sentimentos importam. Isso cria um ambiente de confiança onde é possível compartilhar até as dores mais escondidas. Presença total não significa perfeição. Todos nós, em algum momento, seremos distraídos ou estaremos cansados. O que importa é o compromisso consciente de voltar, de estar, de mostrar que aquele instante com o outro não é um detalhe, mas uma escolha. Essa decisão faz toda a diferença. Lembro-me de um senhor que me disse: "Doutor, passei a vida tentando dar coisas para minha família, mas só agora entendi que o que eles mais queriam era a minha presença." Essa frase me marcou profundamente,
porque resume um dos maiores enganos da vida moderna. Acreditamos que dar presente substitui o ato de estar presente. Mas o que marca a memória não é o objeto recebido, é o momento vivido juntos. Por isso, convido você a refletir. Em suas relações mais importantes, você tem oferecido presença ou apenas presença física? Você tem estado de corpo e alma ou apenas de corpo? Essa pergunta pode mudar radicalmente a forma como você se relaciona com quem ama. A presença total é como um remédio silencioso que cura ressentimentos, fortalece laços e renova a confiança. É um gesto simples, mas poderoso, que qualquer um pode praticar. Não exige riqueza, não exige conhecimento técnico, exige apenas vontade. Então, meu conselho é claro: comece hoje mesmo. Ao encontrar alguém importante para você, deixe o celular de lado, respire fundo e esteja lá de verdade. Olhe nos olhos, escute com atenção, valorize o momento. Pequenos gestos de presença criam memórias eternas. E se esta mensagem fez sentido para você, quero pedir um gesto de compromisso. Deixe o número 1 nos comentários. Isso será o sinal de que você está decidido a praticar a presença total e a transformar seus relacionamentos em experiências mais ricas, profundas e verdadeiras. Percebi que muitos relacionamentos se desgastam não pela ausência de amor, mas pela falta de algo essencial que chamo de nutrição emocional. Assim como o corpo precisa de vitaminas e nutrientes para se manter saudável, a mente e o coração também precisam de elementos invisíveis para permanecerem vivos e conectados. Sem essa nutrição, até mesmo os laços mais fortes podem se tornar frágeis. Quero compartilhar 3 nutrientes emocionais que são indispensáveis em qualquer vínculo: reconhecimento, apreciação e entrega. Quando falo em reconhecimento, não me refiro apenas a elogios superficiais. Reconhecimento é transmitir ao outro a certeza de que ele é visto, desejado e valorizado. Quantas pessoas vivem ao lado uma da outra, mas se sentem invisíveis? O reconhecimento quebra esse silêncio. É no olhar atento, numa palavra simples como gosto de estar com você, que o coração encontra segurança. Sem reconhecimento, instala-se a dúvida: será que ainda sou importante? Essa dúvida corrói silenciosamente. O segundo nutriente é a apreciação. Apreciação não é bajulação, é gratidão genuína. É reconhecer não apenas o que a pessoa faz, mas quem ela é. Quando um marido percebe que a esposa valoriza sua presença e não apenas seu trabalho, quando uma esposa sente que o marido admira sua essência e não apenas suas responsabilidades, ambos experimentam um conforto profundo. A apreciação alimenta a autoestima e faz florescer a alegria de compartilhar a vida. Nos pequenos gestos, ela pode transformar a rotina. Um obrigado por me ouvir, um gosto da forma como você me entende, um valorizo sua companhia. Simples, mas poderoso. O terceiro nutriente é a entrega consciente. Muitas vezes confundida com submissão, a entrega verdadeira é, na realidade, um ato de poder. Quando escolhemos estar inteiros em uma relação, oferecendo tempo, atenção e afeto, estamos dizendo: decido compartilhar o que tenho de melhor com você. Isso não significa anular-se, mas estar disponível de corpo e alma. A entrega consciente cria um espaço de confiança onde o outro sente que pode ser quem realmente é. Diferente da submissão que nasce da insegurança, a entrega nasce da liberdade. Tenho visto casais que se distanciam porque deixaram de se nutrir emocionalmente. Um deles me disse: nós temos tudo, casa, filhos, estabilidade, mas parece que algo se perdeu. Quando investigamos, percebemos que já não havia mais reconhecimento, que a apreciação havia sido substituída por críticas e que a entrega havia cedido espaço à indiferença. Não havia traição, não havia conflitos graves, havia apenas carência silenciosa. E essa carência é tão destrutiva quanto qualquer crise aberta. Nutrir emocionalmente alguém exige atenção constante. Não basta fazer grandes demonstrações uma vez por ano. Assim como o corpo não sobrevive comendo apenas em festas, o coração não sobrevive apenas de gestos ocasionais. São as pequenas doses diárias que mantêm a vida afetiva saudável. O bom dia dito com carinho, a mensagem inesperada durante o dia, o abraço sem motivo aparente, tudo isso são vitaminas emocionais que evitam que a relação adoeça.
Mas a nutrição emocional não é responsabilidade de apenas um. É um exercício mútuo. Quando apenas um lado reconhece, aprecia e se entrega, o relacionamento se torna desequilibrado e cansativo. É preciso reciprocidade. Não significa igualdade perfeita em cada gesto, mas equilíbrio ao longo do tempo. Em alguns momentos, um dará mais porque o outro está fragilizado. Em outros, será o contrário. O importante é que ambos tenham consciência de que estão se nutrindo mutuamente. Também é fundamental lembrar que a nutrição emocional começa em nós mesmos. Quem não reconhece o próprio valor terá dificuldade em reconhecer o valor do outro. Quem não aprecia suas próprias qualidades dificilmente conseguirá apreciar genuinamente as qualidades alheias. Quem não se entrega à própria vida com presença e entusiasmo terá dificuldade em se entregar a alguém. Por isso, cuidar de si não é egoísmo, é o primeiro passo para cuidar bem de quem se ama. Quero convidar você a refletir quais nutrientes têm faltado em seus relacionamentos. Talvez falte reconhecimento e o outro esteja sedento por uma palavra simples que diga "eu vejo você". Talvez falte apreciação e a rotina tenha apagado a capacidade de valorizar o que antes encantava. Talvez falte entrega e o tempo juntos tenha se transformado apenas em convivência mecânica. Identificar o que está em falta é o primeiro passo para restaurar a vitalidade da relação. Nutrição emocional é a escolha diária. É decidir plantar sementes de afeto em vez de deixar que o terreno seque. É perceber que cada palavra, cada gesto, cada olhar pode ser alimento ou veneno. É optar por nutrir, porque aquilo que é nutrido floresce. Manter o centro emocional. Ao longo de décadas de estudos e atendimentos, percebi que muitos conflitos não nascem da falta de amor, mas da perda desse centro interior. Quando alguém se perde de si mesmo para agradar o outro, abre mão da própria identidade e, sem perceber, transforma a relação em um terreno de insegurança. O amor saudável não exige que uma pessoa se anule para que a outra floresça. Exige que cada um mantenha suas raízes firmes para que juntos possam crescer. Manter o centro emocional significa permanecer conectado à sua essência, mesmo nos momentos de maior proximidade. É ter coragem de expressar o que gosta e o que não gosta, sem medo de ser rejeitado. É poder dizer com serenidade, prefiro assim ou isso me faz bem, em vez de fingir satisfação apenas para evitar um conflito. Quando alguém finge, pode até evitar um atrito imediato, mas cria um problema silencioso que se acumula e, cedo ou tarde, explode em ressentimento. Já quando comunica de forma clara e respeitosa, constrói uma ponte de confiança que fortalece o vínculo. No consultório, vi muitas histórias que confirmam isso. Lembro-me de uma mulher que dizia: "Eu faço tudo o que ele pede, nunca digo não, mas sinto que ele não me valoriza." O problema não era a falta de esforço, mas exatamente o contrário. Ao nunca mostrar sua verdadeira voz, ela se tornou previsível e sua presença perdeu o brilho. O outro deixou de sentir o desafio saudável que mantém a admiração viva. O centro emocional não é apenas proteção pessoal, é também fonte de encanto para o relacionamento. Um homem, por exemplo, que aprende a dizer o que sente sem agressividade, transmite confiança. Uma mulher que consegue colocar limites sem dureza, mas com firmeza, inspira respeito. Em ambos os casos, a mensagem é a mesma. Eu sei quem sou, sei o que preciso e estou disposto a compartilhar isso com você. Essa postura gera admiração, porque todos nós, no fundo, buscamos nos relacionar com pessoas inteiras, não com cópias moldadas pelo medo. Manter o centro também significa não carregar expectativas irreais sobre o outro. Muitos entram em uma relação acreditando que o parceiro tem a obrigação de preencher todos os vazios internos. Essa ilusão é perigosa, porque ninguém tem a capacidade de ser solução para todos os dilemas de outra pessoa. Quando exigimos isso, sobrecarregamos o vínculo e criamos frustrações inevitáveis. O centro emocional nos lembra que o primeiro responsável por nosso bem-estar somos nós mesmos. O outro pode somar, mas nunca substituir o cuidado próprio. Outra característica do centro emocional é a capacidade de dialogar sem se perder em emoções descontroladas. Quantas vezes uma simples divergência se transforma em uma tempestade porque nenhum dos dois conseguiu manter a calma? A pessoa que mantém o centro respira, ouve, pondera
e só depois responde. Não é frieza, é maturidade. Essa calma abre espaço para que o outro também se acalme e assim o conflito deixa de ser destrutivo e se transforma em oportunidade de aprendizado. É importante dizer, manter o centro não significa rigidez. Não é erguer muros, é construir raízes. A árvore mais forte é aquela que, mesmo firme, consegue balançar ao vento sem quebrar. Assim é a pessoa emocionalmente centrada, firme em seus valores, flexível para aprender, aberta para acolher. Essa combinação de firmeza e flexibilidade é irresistível em qualquer relação. Quero convidar você a refletir em quais momentos você tem perdido o seu centro. Talvez quando busca agradar a todo custo, mesmo indo contra si mesmo. Talvez quando explode em irritação e depois se arrepende. Talvez quando espera que o outro faça por você o que só você pode fazer. Identificar essas situações é o primeiro passo para recuperar o equilíbrio. Praticar o centro emocional exige treino diário. Comece observando suas reações. Pergunte-se: estou respondendo a partir do medo de desagradar ou a partir da serenidade de quem sabe quem é? Antes de ceder a um impulso, respire e pense. Essa escolha me aproxima ou me afasta de mim mesmo? São pequenos exercícios que, repetidos, constroem uma presença firme e consciente. E lembre-se, o centro emocional não protege apenas você, protege também o relacionamento. Quando duas pessoas mantêm sua integridade, podem se encontrar de forma plena. Nenhuma precisa se anular para a outra existir. Nenhuma precisa se esconder para a outra brilhar. Ambas crescem juntas e inteiras. Eu sou o psicólogo Augusto Cury e depois de décadas ouvindo histórias de casais, aprendi que um dos instrumentos mais fortes para construir ou destruir uma relação não são as atitudes grandiosas, mas algo aparentemente simples: a voz. A voz é muito mais do que som, é veículo de emoção, é ponte entre corações, é marca que permanece na memória do outro por anos. Já vi pessoas que se esqueceram de presentes recebidos, mas que ainda se lembram do tom de voz com que alguém as acolheu ou, infelizmente, as feriu. O poder da voz está em sua capacidade de transmitir muito além das palavras. Quando alguém fala com ternura, o outro sente-se valorizado. Quando alguém fala com aspereza, mesmo que diga "eu te amo", a mensagem chega distorcida. É por isso que insisto. A forma como dizemos é tão importante quanto o conteúdo. O mesmo elogio pode soar frio ou caloroso, dependendo do tom. A mesma crítica pode ser destrutiva ou construtiva, dependendo da entonação. No consultório, acompanhei um homem que dizia: "Minha esposa fala coisas bonitas, mas sempre com pressa, como se estivesse cumprindo uma obrigação." Ele não reclamava das palavras, mas da ausência de emoção na voz. Também vi mulheres que sofriam porque seus parceiros nunca gritavam, mas falavam de forma seca, cortante, que doía mais do que um grito. Isso mostra como a voz carrega nuances que revelam a verdade oculta do coração. Aprender a usar a voz conscientemente é um exercício de empatia. Antes de falar, pergunte-se: o que quero transmitir com este tom? Quero apenas informar ou também acolher? Quero apenas corrigir ou também inspirar? Quando essa pergunta guia a comunicação, a voz deixa de ser automática e se torna ferramenta de construção. É importante lembrar que a voz também pode criar memórias únicas. Quantos de nós não guardamos na lembrança uma frase dita em momento de emoção? Um simples "estou com você" dito com sinceridade pode tornar-se âncora para toda a vida. Do mesmo modo, uma palavra agressiva pode deixar cicatrizes profundas. Por isso, cuidar da voz é cuidar do impacto que deixamos na mente e no coração de quem caminha ao nosso lado. Outro aspecto fascinante da voz é a sua capacidade de trazer segurança. Em momentos de tensão, um tom calmo transmite confiança. Em situações de dúvida, uma palavra firme oferece direção. O contrário também é verdadeiro. Em momentos delicados, uma voz impaciente aumenta a insegurança. Em tempos de crise, um tom agressivo destrói a confiança. Saber modular a voz é, portanto, sinal de maturidade emocional. Vi pais que transformaram a relação com os filhos apenas mudando a forma como falavam. Antes, usavam tons de cobrança que geravam medo e distância. Depois aprenderam a falar com firmeza e ternura. E a casa ganhou outro clima.
Vi casais que redescobriram o prazer da convivência simplesmente ao trocar ironias por palavras simples ditas com afeto. São exemplos que mostram que o poder da voz não está nas frases complicadas, mas na verdade emocional que elas carregam. Praticar o bom uso da voz exige consciência. Uma técnica simples é prestar atenção em como você fala nas situações comuns. Ao dizer bom dia, qual é o tom? Ao pedir algo, transmite impaciência ou respeito? Ao expressar carinho, sua voz está realmente conectada ao sentimento ou soa automática? Esses pequenos detalhes revelam muito. A voz também pode ser usada para aproximar. Um sussurro inesperado, uma frase dita suavemente no ouvido, um elogio espontâneo em tom caloroso, tudo isso cria laços invisíveis, mas poderosos. Não se trata de teatro, mas de autenticidade. A voz, quando alinhada ao coração, tem o poder de transformar encontros em memórias duradouras. Quero deixar um alerta. Quando a voz não combina com a emoção real, a mente do outro percebe a incongruência. Você pode dizer, está tudo bem, em tom frio, e o outro sentirá que não está. Pode afirmar, eu confio em você, com voz hesitante, e o outro sentirá dúvida. A mente humana capta essas dissonâncias mesmo sem perceber conscientemente. Por isso, alinhar a voz ao sentimento verdadeiro é essencial. Manter o centro emocional que falamos no ponto anterior ajuda muito nesse processo. Quem está equilibrado por dentro consegue usar a voz de forma mais serena e genuína. Quem está tomado por ansiedade tende a deixar escapar impaciência no tom. Quem está cheio de ressentimento, mesmo sem gritar, deixa transparecer frieza. Portanto, cuidar da voz é cuidar da alma, é escolher ser ponte e não muro. É usar cada palavra como oportunidade de aproximar e não de afastar, é transformar conversas em momentos de conexão real. Quero conversar com você sobre algo que muitos esquecem, o prazer genuíno como ferramenta de conexão profunda. Em minha experiência clínica, percebi que inúmeras pessoas vivem relações nas quais fazem muito esforço para agradar, mas quase nunca se permitem sentir de verdade. Fingem sorrisos, escondem frustrações e, no fim, transformam momentos que deveriam ser de alegria em cenas mecânicas. O resultado é previsível, a ligação emocional perde força, o encantamento desaparece e o relacionamento entra em uma rotina estéril. Usar o próprio prazer como fonte de conexão não significa egoísmo. Pelo contrário, é um ato de generosidade. Quando alguém sente alegria genuína em estar presente, essa alegria contagia o outro. O cérebro humano é sensível às expressões autênticas. Um sorriso verdadeiro, um olhar luminoso, uma respiração tranquila transmitem mensagens que não precisam de palavras. Ao demonstrar satisfação real, você está oferecendo ao outro a experiência de sentir-se capaz de gerar felicidade. E isso é profundamente marcante. No consultório, acompanhei casos que ilustram essa ideia. Uma mulher me disse, eu faço tudo para que ele fique feliz, mas nunca consigo ver mudança. Perguntei, e você sente-se feliz nesses momentos? Ela ficou em silêncio e logo respondeu, na verdade não, estou sempre preocupada em corresponder, não em aproveitar. A ausência de prazer autêntico dela se transformava em ausência de reconhecimento para o parceiro. Ele não via gratidão em seus olhos, porque ela própria não se permitia sentir. Esse exemplo mostra que, sem prazer genuíno, a dedicação perde impacto. O prazer verdadeiro é impossível de ser imitado. A mente humana distingue com facilidade quando um gesto é espontâneo e quando é encenado. Quem finge está presente no corpo, mas ausente no coração. Quem sente de verdade transmite sinais sutis, o brilho no olhar, a leveza no rosto, a naturalidade nos gestos que despertam confiança e admiração. Por isso, eu insisto, permita-se sentir, permita-se sorrir de verdade, agradecer de verdade, celebrar de verdade. Muitas pessoas foram educadas a acreditar que o prazer próprio não importa, que o importante é servir. Esse pensamento gera relações desequilibradas, em que um dá tudo e o outro nunca se sente completo. Mas quando ambos se permitem desfrutar, a relação se torna uma via de mão dupla. Cada um oferece e cada um recebe. O prazer consciente também fortalece a autoestima. Quando você sente alegria nos encontros, descobre que é capaz de construir memórias boas. Isso aumenta a confiança em si mesmo, reduz a ansiedade e cria um círculo virtuoso.
Quanto mais você sente prazer genuíno, mais transmite confiança. Quanto mais transmite confiança, mais o outro se aproxima. É importante entender que o prazer de que falo aqui não é apenas físico. É emocional, é psicológico, é existencial, é a satisfação de estar presente, de se sentir valorizado, de perceber que aquele momento tem sentido. Quando uma pessoa sorri com gratidão porque foi ouvida, está experimentando prazer. Quando alguém se emociona com uma conversa sincera, também. Esses são os prazeres que alimentam a mente e dão longevidade às relações. Praticar essa entrega começa com autoconhecimento. Pergunte-se: o que me dá alegria de verdade? Talvez seja um gesto simples, como ouvir palavras de carinho, compartilhar uma boa conversa, caminhar junto. Quando você reconhece essas fontes de prazer, pode comunicá-las ao outro de forma clara e serena. Ao mesmo tempo, precisa observar se está realmente presente para aproveitar os gestos de afeto que recebe. Muitas vezes o outro oferece carinho, mas a mente dispersa impede que você sinta. É como receber um presente e deixá-lo fechado. A prática do prazer consciente é exatamente abrir esse presente. Olhar, agradecer, viver. O simples ato de receber com gratidão já é, em si, uma forma poderosa de conexão. Manter-se preso a máscaras e performances enfraquece qualquer relação, mas assumir o direito de sentir, de viver com intensidade os bons momentos, gera vínculos que resistem ao tempo. Uma risada autêntica vale mais do que 1000 palavras decoradas. Um olhar de alegria sincera pode curar dias de cansaço. Convido você a refletir. Você tem se permitido sentir prazer genuíno nos encontros mais importantes da sua vida? Ou tem apenas cumprido papéis, como se a vida fosse um palco de obrigações? A resposta a essa pergunta pode revelar muito sobre a vitalidade dos seus relacionamentos. O prazer consciente não é luxo, é necessidade. Ele sustenta o entusiasmo, reforça a confiança mútua e cria lembranças inesquecíveis. Quando você sente de verdade, o outro sente também. Quando você está feliz, essa felicidade se torna espelho para quem está ao seu lado. E quando duas pessoas compartilham a alegria genuína, a relação ganha uma força que nenhuma dificuldade é capaz de destruir. Descobri algo simples e ao mesmo tempo transformador. O toque consciente é uma das linguagens mais profundas do afeto. Não falo de gestos grandiosos, nem de demonstrações públicas exageradas, mas daqueles toques pequenos, quase imperceptíveis, que carregam uma mensagem silenciosa de cuidado e de presença. Um toque pode acalmar quando as palavras falham, pode transmitir segurança quando não há tempo para longas explicações, pode até mesmo resgatar uma relação que parecia desgastada. Pense por um instante. Quantas vezes você já se sentiu confortado apenas porque alguém colocou a mão em seu ombro no momento certo? Quantas vezes um abraço inesperado lhe devolveu forças para continuar? Esses exemplos mostram que o corpo fala uma linguagem que a mente compreende sem tradução. Quando tocamos de forma consciente, estamos dizendo ao outro: eu estou aqui, eu vejo você, eu reconheço o que você sente. Mas é importante frisar: existe uma diferença enorme entre o toque automático e o toque consciente. O toque automático é frio, feito por hábito, sem atenção. É como dar um aperto de mão sem olhar nos olhos, como abraçar sem realmente estar presente. Já o toque consciente nasce da intenção. Ele carrega emoção, transmite significado. É o toque que acompanha a frase: estou com você. É o gesto que dá sentido às palavras. Na minha prática clínica, vi muitos relacionamentos se transformarem apenas porque os parceiros aprenderam a resgatar a linguagem do toque. Um homem me disse: passei anos sem perceber que nunca mais segurava a mão da minha esposa em público. Quando voltei a fazer isso, ela chorou de emoção. Esse exemplo mostra como pequenos gestos, esquecidos no corre-corre da vida, podem reacender sentimentos adormecidos. O toque consciente também exige sensibilidade para perceber o estado emocional do outro. Não se trata de invadir, mas de oferecer. Um gesto pode ser carinho em um momento, incômodo em outro, dependendo do contexto. Por isso, tocar conscientemente é escutar com os olhos, é sentir com o coração, é perceber se a outra pessoa está receptiva. É como afinar um instrumento musical. Exige atenção, cuidado,
respeito pelo ritmo alheio. Outro aspecto importante é que o toque consciente não precisa ser sempre grandioso. Às vezes é apenas segurar a mão em silêncio durante uma conversa difícil. Outras vezes é um abraço demorado depois de um dia cansativo. Ou ainda um simples afago nos ombros, dizendo sem palavras: "Você não está sozinho". Esses gestos aparentemente pequenos criam memórias afetivas poderosas. Vi pais que aprenderam a reconquistar a confiança dos filhos apenas trocando o tom de repreensão por um toque no ombro acompanhado de escuta. Vi casais que voltaram a se aproximar depois de anos de distância, porque decidiram recuperar o hábito de abraçar todos os dias, mesmo por poucos segundos. São detalhes, mas os detalhes constroem o edifício das grandes histórias. O toque consciente também nos ensina algo sobre nós mesmos. Só conseguimos tocar o outro com verdade quando estamos conectados com nossa própria emoção. Se estamos distantes de nós, nossos gestos também serão distantes. Por isso, antes de oferecer um toque, pergunte-se: o que desejo comunicar agora? Quero transmitir carinho, gratidão, apoio, esperança? Essa pergunta simples muda a qualidade do gesto. Quero destacar ainda que o toque consciente não substitui as palavras, mas as reforça. Quando um gesto e uma frase caminham juntos, o impacto é muito maior. Dizer "estou com você" enquanto segura a mão de alguém multiplica o efeito da mensagem. A mente guarda não apenas o som, mas também a sensação. É por isso que momentos de presença silenciosa, acompanhados de gestos simples, ficam gravados para sempre. Na sociedade atual, em que todos vivem apressados e distraídos, recuperar a arte do toque consciente é um ato de resistência contra a superficialidade. É escolher estar, em vez de apenas passar. É decidir criar vínculos reais, em vez de acumular interações rápidas. É transformar o cotidiano em oportunidade de fortalecer laços. Convido você a refletir. Quantas vezes, nos últimos dias, ofereceu um toque consciente às pessoas que ama? Quantas vezes segurou a mão de alguém não por hábito, mas por intenção? Quantas vezes deu um abraço não porque era esperado, mas porque queria, de fato, acolher? Essas perguntas podem revelar muito sobre a forma como você se conecta. O toque consciente não exige tempo nem dinheiro, exige apenas presença. É um gesto que pode mudar o clima de uma conversa, pode aliviar a dor de um dia difícil, pode devolver esperança quando tudo parece pesado. Ele está ao alcance de todos, mas só os atentos o utilizam de forma plena. Por isso, meu convite é este: pratique o toque consciente todos os dias. Toque com intenção, com presença, com verdade. Assim, você não apenas fortalece seus relacionamentos, mas também alimenta sua própria alma com a certeza de estar construindo memórias que jamais se apagam. O ser humano não vive apenas o presente. Ele projeta o futuro em sua mente, cria expectativas, imagina cenários e muitas vezes sente mais emoção na espera do que no próprio acontecimento. Essa capacidade é uma das chaves para manter viva a chama de qualquer vínculo, seja conjugal, familiar ou até de amizade. Pense em um exemplo simples: uma criança que aguarda ansiosamente pelo aniversário. Os dias que antecedem a festa são carregados de alegria, curiosidade e imaginação. Muitas vezes o prazer da espera é até maior do que a celebração em si. O mesmo acontece quando planejamos uma viagem, um reencontro ou até um simples almoço especial. O cérebro libera substâncias ligadas à motivação sempre que antecipamos algo positivo. É como se a vida ganhasse mais cor no período da expectativa. Agora, trago essa reflexão para os relacionamentos. Quantos casais deixam de criar momentos de antecipação e por isso caem na rotina? Chegam em casa, repetem as mesmas palavras, seguem os mesmos gestos e a relação vai se tornando previsível. O que falta não é amor, mas a capacidade de reacender a surpresa e a expectativa. Quando uma pessoa prepara um gesto inesperado, um bilhete carinhoso, uma mensagem durante o dia, um convite diferente, ela ativa no outro essa emoção da espera. O coração passa a vibrar não apenas pelo momento em si, mas pelo que está por vir. Vi em meu consultório casais que estavam à beira do distanciamento. Um deles me dizia: "Doutor, já não sentimos mais aquela alegria de antes." A solução não veio de mudanças radicais,
mas de pequenas sementes de antecipação. Ele começou a mandar mensagens simples. Mal posso esperar para jantar com você hoje. Tenho algo especial para te contar mais tarde. Essas frases despertaram curiosidade, criaram expectativa. Pouco a pouco a rotina perdeu a rigidez e o relacionamento ganhou movimento. O poder da antecipação também pode ser aplicado fora do casal. Pais que anunciam a seus filhos uma surpresa criam memórias inesquecíveis. Amigos que planejam juntos um encontro alimentam a amizade antes mesmo de estarem juntos. Líderes que sabem gerar expectativa positiva em suas equipes conseguem manter a motivação elevada. Em todos os casos, a lógica é a mesma. A mente precisa de horizontes, de sonhos em construção, de motivos para esperar com alegria. É importante destacar que a antecipação só funciona quando é autêntica. Promessas vazias destroem a confiança. Quando alguém cria expectativa e não cumpre, planta frustração. Mas quando supera o esperado, cria admiração e gratidão. Por isso, é essencial que cada gesto de antecipação seja acompanhado de verdade. Não é preciso preparar grandes surpresas. Às vezes, basta uma palavra dita de forma especial, uma atitude fora do padrão, um olhar que anuncia algo bom. O segredo é transformar o cotidiano em fonte de novidade. Outro ponto fundamental é que a antecipação precisa ser positiva. Infelizmente, muitas pessoas alimentam o contrário, a antecipação negativa. Vivem esperando críticas, conflitos ou decepções. Essa mentalidade destrói a esperança e corrói os vínculos. O convite que faço aqui é exatamente o oposto. Aprenda a cultivar a antecipação positiva. Ao invés de esperar o pior, escolha plantar sinais de que algo bom está chegando. Isso não é ingenuidade, é inteligência emocional aplicada. Quero que você reflita. Quando foi a última vez que criou expectativa positiva em alguém que ama? Quando foi a última vez que disse, tenho uma surpresa para você, ou estou preparando algo especial? Esses gestos pequenos reacendem a chama da convivência e mostram que a relação continua viva. A vida não precisa ser uma linha reta sem emoção. Ela pode ser um caminho cheio de curvas agradáveis, onde cada esquina guarda uma novidade. Manter a antecipação é, em resumo, manter o relacionamento em movimento. É recusar-se a viver no automático. É lembrar que o coração humano precisa de sonhos para continuar batendo com entusiasmo e que nada une mais duas pessoas do que a expectativa compartilhada de um futuro cheio de sentido. Por isso, meu conselho é simples. A partir de hoje, crie pequenas antecipações em suas relações. Escreva um bilhete, prepare uma palavra especial, faça um convite inesperado. Não espere uma data comemorativa para surpreender. Transforme o comum em extraordinário e verá que o outro não apenas esperará pelo momento, mas também pelo privilégio de estar com você. Se essa mensagem tocou o seu coração e você deseja continuar recebendo reflexões como esta, siga-me e acompanhe os próximos conteúdos. Juntos podemos aprender a construir relações mais conscientes, saudáveis e plenas. A maioria das pessoas acredita que a paixão se perde com o tempo, como se fosse uma lei inevitável da vida. Na verdade, o que se perde não é o amor, mas a capacidade de reinventar o cotidiano. O cérebro humano se acostuma com aquilo que se repete sempre da mesma forma, e aquilo que antes era encantador passa a ser invisível. Pense em um exemplo simples. Quando compramos um objeto novo, ficamos encantados nos primeiros dias. Depois de algum tempo, ele já não desperta a mesma emoção. O mesmo acontece com os relacionamentos. No início, cada gesto, cada palavra, cada encontro parece extraordinário, mas com o passar dos anos, a convivência diária transforma a novidade em rotina. Isso não significa que o amor acabou, significa apenas que o cérebro deixou de ser estimulado. É por isso que precisamos aprender a inserir novidades mesmo dentro daquilo que já é familiar. A novidade não precisa ser grandiosa. Não falo de viagens caras, nem de presentes luxuosos. Falo de pequenas mudanças que surpreendem, que quebram o padrão automático. Pode ser preparar um jantar diferente, escolher um caminho novo para caminhar juntos, escrever uma carta de próprio punho, resgatar uma lembrança antiga em forma de gesto. Esses detalhes reativam no cérebro a curiosidade, e a curiosidade é combustível do encantamento. Na minha experiência, vi casais que estavam em crise
reencontrarem o prazer da convivência apenas porque decidiram introduzir novidades simples. Uma esposa me contou. Resolvi esperá-lo na porta de casa com um sorriso, algo que não fazia há anos. Ele ficou emocionado como se fosse a primeira vez que me via. Outro marido decidiu surpreender a companheira com uma música que costumavam ouvir no início da relação. Aquele gesto abriu espaço para lembranças, risadas e cumplicidade. Não foi o dinheiro que salvou a relação, foi a criatividade de trazer novidade ao que já era conhecido. A familiaridade, por outro lado, é igualmente importante. Não podemos viver apenas de surpresas. O coração humano precisa de previsibilidade, de rotinas que tragam segurança. O segredo está no equilíbrio. Manter uma base estável de confiança, mas temperada com pitadas de novidade que reacendem a chama. É como um prato conhecido que ganha um tempero diferente de vez em quando. A essência continua, mas a experiência se renova. Eu mesmo, como pesquisador da mente, aprendi que até nossas emoções precisam de estímulos variados para se manterem vivas. Quando vivemos sempre do mesmo jeito, caímos em uma espécie de anestesia emocional. Perdemos a sensibilidade para os pequenos encantos. É por isso que digo que a novidade na familiaridade é uma arte. Não se trata de abandonar quem você é, mas de explorar as múltiplas formas de expressar a sua essência. Pense em alguém naturalmente carinhoso. Essa pessoa pode expressar carinho de diferentes formas. Hoje com um abraço inesperado, amanhã com palavras de incentivo, depois com um gesto de cuidado silencioso. A essência continua a mesma, mas as expressões variam. Isso mantém o relacionamento vivo, porque o outro nunca sabe exatamente como será surpreendido. É previsível na essência, mas imprevisível na forma. Também precisamos entender que novidade não é teatro. Não é fingir ser outra pessoa, mas mostrar diferentes dimensões de quem já somos. Todos temos múltiplas facetas, somos ternos em alguns momentos, brincalhões em outros, mais reflexivos em outros ainda. Quando acessamos essas diferentes camadas e as mostramos com autenticidade, nos tornamos fascinantes aos olhos de quem convive conosco. Convido você a refletir. Quais pequenas novidades poderia introduzir no seu relacionamento hoje? Talvez ligar durante o dia apenas para dizer "estou pensando em você". Talvez resgatar uma fotografia antiga e recordar juntos uma boa memória. Talvez mudar o lugar onde sempre conversam, transformando uma rotina em experiência nova. Não são grandes gestos que mantêm o encanto, são os pequenos sinais de criatividade que demonstram interesse e dedicação. A novidade na familiaridade é, em resumo, a arte de transformar o ordinário em extraordinário. É recusar-se a viver apenas no piloto automático. É lembrar que mesmo depois de anos, sempre há algo novo para descobrir no outro e em nós mesmos. Por isso, o meu conselho é: mantenha a base da familiaridade, que dá segurança, mas nunca deixe de temperar a relação com a novidade, que dá encantamento. Quem aprende a equilibrar esses dois elementos constrói laços duradouros e vibrantes, capazes de resistir ao tempo e às dificuldades. Durante anos, ouvi homens e mulheres dizerem que se sentiam cansados de dar sempre mais do que recebiam, ou frustrados por não conseguirem despertar no outro o mesmo entusiasmo que ofereciam. Isso me fez compreender que a verdadeira generosidade não está em fazer tudo o que o outro pede, mas em oferecer o melhor de si mesmo com equilíbrio, autenticidade e consciência. Muitas pessoas acreditam que generosidade significa abrir mão de tudo em favor do parceiro. Fazem concessões constantes, anulam desejos, silenciam vontades e no fim descobrem que, em vez de fortalecer o vínculo, criaram uma relação desigual, marcada por ressentimento. Isso não é generosidade, é insegurança disfarçada. A generosidade verdadeira nasce do coração, mas caminha de mãos dadas com respeito por si mesmo. Na prática clínica, vi exemplos marcantes. Um homem me dizia: "Faço tudo por ela, mas nunca sinto que é suficiente." Perguntei: "Você faz porque deseja ou porque teme ser rejeitado?" O silêncio dele respondeu por si: "Fazer apenas para agradar, sem convicção, gera um vazio. A pessoa não se sente valorizada, sente-se usada. O gesto perde a força porque não é acompanhado de autenticidade. Já quando alguém oferece algo de verdade, porque quer, porque sente, porque acredita,
a reação do outro é completamente diferente. A generosidade inteligente também inclui saber dizer não. Isso pode parecer estranho, mas é fundamental. Quem nunca coloca limites acaba sufocado e com o tempo a relação se torna pesada. Dizer não, quando necessário, é sinal de amor próprio. E o amor próprio é a base sobre a qual se constrói qualquer amor duradouro. Quando você é capaz de recusar com serenidade o que não faz sentido para você, transmite ao outro uma mensagem poderosa. Estou aqui por escolha, não por dependência. Esse tipo de postura gera respeito, não distância. Outro aspecto importante é incluir os próprios desejos na relação. Muitas vezes as pessoas acreditam que mostrar suas necessidades é egoísmo. Na verdade, é o contrário. Quando expressamos de forma clara e carinhosa o que gostamos e o que nos faz bem, damos ao outro a oportunidade de participar da nossa felicidade. É uma forma de confiança. Abrimos espaço para que ele ou ela nos conheça mais profundamente. Essa troca cria cumplicidade, e a cumplicidade é um dos maiores combustíveis de uma relação saudável. Quero destacar ainda que a generosidade inteligente é uma via de mão dupla. Não se trata de um jogo em que alguém dá apenas para receber. Trata-se de um fluxo natural onde ambos oferecem e ambos recebem. Há momentos em que um dará mais, porque o outro estará fragilizado. Haverá momentos em que os papéis se invertem. Esse movimento cria equilíbrio e fortalece o vínculo. Recordo-me de uma paciente que me disse: "Meu marido acha que generosidade é me dar presentes caros, mas o que eu queria mesmo era sentir que ele me ouve quando falo." Essa frase revela algo essencial. Generosidade não é apenas oferecer coisas materiais, mas oferecer presença, tempo, escuta. Muitas vezes, os gestos mais simples têm mais valor do que qualquer bem. Quando alguém se dispõe a estar presente de verdade, a ouvir sem interromper, a apoiar sem julgar, está sendo profundamente generoso. Também precisamos entender que a generosidade inteligente não se mede pela quantidade de gestos, mas pela qualidade. Um ato pequeno, feito com intenção genuína, pode transformar um dia inteiro. Uma palavra de incentivo, dita no momento certo, pode curar feridas antigas. Um olhar de apoio pode dar forças para enfrentar desafios enormes. Não é o tamanho do gesto que conta, é o impacto emocional que ele gera. Quero convidar você a refletir. Como tem praticado a generosidade em suas relações? Você tem dado mais do que pode sustentar? Tem se anulado em nome do outro? Ou tem encontrado formas de oferecer o melhor de si sem se perder de si mesmo? Essas perguntas são fundamentais porque revelam se sua generosidade tem sido fonte de crescimento ou de desgaste. A generosidade inteligente é, em resumo, a arte de equilibrar, dar e receber. É oferecer de coração aberto, mas sem deixar de lado a própria dignidade. É compreender que cuidar do outro e cuidar de si são tarefas complementares, não opostas. Quando duas pessoas praticam essa generosidade, constroem um espaço seguro, cheio de respeito, admiração e ternura. Eu sou psicólogo há mais de 3 décadas e ao longo desse tempo aprendi que existem momentos que jamais desaparecem da memória. São experiências que ficam gravadas como se fossem pedras preciosas guardadas no coração. Eu as chamo de memórias emocionais indeléveis. Não precisam de cenários luxuosos nem de grandes espetáculos. Muitas vezes nascem de gestos simples, de olhares discretos, de situações aparentemente comuns, mas que por alguma razão deixam uma marca profunda. Recordo-me de um casal que atendi. Estavam juntos havia mais de 30 anos e enfrentavam dificuldades sérias de convivência. No entanto, quando falavam do passado, ambos sorriam ao lembrar da primeira vez que caminharam de mãos dadas em uma praça pequena do bairro. Não era um episódio grandioso, mas eles conseguiam descrever o perfume das flores, a brisa da noite e até o som distante das crianças brincando. Aquela lembrança tão simples era um refúgio nos momentos de crise. Descobri ali que a força de uma memória não depende do tamanho do acontecimento, mas da intensidade da emoção vivida. Outra história que me marcou foi a de uma mãe que guardava com carinho um desenho do filho ainda pequeno. O papel estava amassado, com cores rabiscadas de forma irregular, mas para ela era um verdadeiro tesouro. Cada vez que via aquele desenho,
revivia a ternura de ter sido lembrada, de ter sido amada de forma genuína. O que ficou não foi o objeto, mas a emoção que o acompanhava. As memórias emocionais indeléveis costumam ser construídas pela união dos sentidos. Um som, um cheiro, um sabor podem transportar alguém de volta a um instante vivido anos atrás. Já aconteceu comigo, sentir o cheiro de café fresco e imediatamente voltar à cozinha de minha infância, onde minha mãe falava comigo em voz calma. A cena voltava inteira, a toalha da mesa, a luz da manhã, o calor da chaleira. Percebi que não era apenas lembrança, era uma viagem completa aos sentimentos daquele tempo. Essas memórias têm um poder especial, tornam-se abrigos. Quando os dias ficam pesados, quando as dificuldades parecem maiores que nós, é nelas que buscamos forças. Lembro-me de idosos que, ao falar de suas vidas, tinham os olhos iluminados ao descrever a primeira dança, o primeiro encontro, a primeira música compartilhada. Para eles, essas lembranças não eram passado morto, mas fontes vivas de energia. Na minha experiência, percebi que quanto mais sentidos estão envolvidos, mais intensa é a memória. Pessoas descrevem cores, sons, cheiros, temperaturas com uma nitidez impressionante, como se estivessem vivendo de novo. Uma paciente me disse: até hoje, quando sinto o cheiro de maresia, lembro do dia em que meu pai me levou pela primeira vez à praia, lembro da sensação de segurar a mão dele e acreditar que o mundo era seguro. Essa cena se tornou parte da identidade dela, uma referência de confiança. Algo curioso é que nem sempre conseguimos prever quais momentos se tornarão indeléveis. Muitas vezes, um evento preparado com cuidado é rapidamente esquecido, enquanto um episódio inesperado se torna inesquecível. Já acompanhei casais que quase não falavam do próprio casamento, mas que se emocionavam ao recordar o dia em que ficaram presos na chuva, rindo juntos. O extraordinário muitas vezes está no simples. Eu mesmo carrego minhas memórias emocionais indeléveis. Uma delas é a de quando vi minha filha dar os primeiros passos.